Vamos imaginar a cena. Dentro de uma caverna escura, um rei caça um fugitivo. Só que o que acontece ali não é uma simples batalha. É, na verdade, um teste de fogo sobre liderança, misericórdia e o que realmente define o caráter de alguém quando está sob pressão. Essa pergunta é o centro de tudo. E a história que a gente vai explorar agora traz uma resposta, assim, surpreendente. Ela nos desafia a pensar sobre o que realmente significa ter poder e a entender que às vezes a maior demonstração de força é saber a hora de não agir. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa história começa no deserto de Engedi. Pensem num lugar traiçoeiro, cheio de desfiladeiros íngremes e cavernas. É exatamente aí que uma perseguição de vida ou morte está acontecendo. E aqui temos os dois personagens principais. De um lado, o rei Saul, o monarca no poder, completamente consumido pelo ciúme e com um exército na mão. Do outro, Davi, o cara que foi ungido para ser o futuro rei, mas que agora está sendo forçado a viver como um fugitivo. A diferença de poder parece absurda. E, para ter uma ideia da escala dessa caçada, Saul mobiliza 3.000 dos seus melhores soldados. 3.000 para caçar um único homem. Isso aqui já deixou de ser uma operação militar, né? Virou uma obsessão pessoal. Só que é aí que o destino dá uma reviravolta daquelas. E toda essa dinâmica de poder vira de cabeça para baixo de um jeito que ninguém, mas ninguém mesmo poderia prever. Agora o suspense aumenta. Davi e seus homens estão escondidos bem lá no fundo, na parte mais escura de uma das muitas cavernas de Engedi. Para quem está do lado de fora, é impossível vê-los. Eles são praticamente invisíveis. E então, o impensável acontece. Saul, procurando um lugar para ter um pouco de privacidade, entra exatamente na mesma caverna. Os olhos dele, acostumados com a luz forte do deserto, não enxergam nada na escuridão. Ele fica completamente vulnerável. Para os homens de Davi, aquilo era um sinal claríssimo. Para eles, era a mão de Deus agindo, a oportunidade perfeita para a vitória, para a vingança. O inimigo tinha sido entregue de bandeja. Então, chegamos no ponto crucial. Aquilo era um presente ou era um teste? A resposta de Davi nesse exato momento revela absolutamente tudo sobre o caráter e a visão de mundo dele. A reação de Davi é metódica e muito surpreendente. Ele se aproxima de fininho, mas o alvo dele não é o rei, e sim o manto do rei. Ele corta um pedaço do tecido e, na mesma hora, a consciência pesa. E não só isso, ele ainda impede que seus próprios homens ataquem. Essa fala de Davi mostra exatamente o porquê dele ter hesitado. Não era medo, não era estratégia política. Era um princípio, sabe? Um princípio espiritual muito profundo que guiou a mão dele naquele momento. É muito importante entender esse conceito. Para Davi, atacar Saul não era só derrubar um rival político. Era, na verdade, levantar a mão contra a escolha de Deus. A ofensa não era contra o homem Saul, mas contra a autoridade divina que o colocou ali. E agora, vamos para o confronto. Davi não usa a vantagem que teve para tomar o poder, não. Ele usa essa vantagem para provar a sua inocência de um jeito que ninguém poderia negar. A postura de Davi aqui é algo extraordinário. Mesmo confrontando o homem que quer matá-lo, ele se curva num gesto de profundo respeito. Ele está honrando o cargo de rei, mesmo que não concorde com as atitudes do homem. O diálogo começa com uma prova física, concreta. Davi mostra a evidência irrefutável de que ele teve a chance de matar Saul, mas escolheu não fazer isso. Aquele pedacinho de pano fala mais alto que 1000 palavras. Davi apresenta o seu caso. Ele não está pedindo por misericórdia, não. Ele está apresentando um argumento baseado em evidências, apelando para a razão e para o senso de justiça que talvez ainda existisse dentro de Saul. E aqui, Davi eleva a questão, ele transfere o julgamento para uma autoridade superior. Ele abre mão da vingança pessoal e coloca sua causa nas mãos de Deus. É uma declaração poderosíssima de fé na justiça divina, acima da justiça dos homens. E é aqui que a gente vê o poder da escolha de Davi. Diante de um ato de misericórdia e integridade tão grande, o coração duro de Saul finalmente se quebra. A reação do rei é visceral. O som do choro dele ecoa pelos desfiladeiros, um contraste absurdo com aquela fúria assassina de momentos antes. A atitude de Davi simplesmente o desarmou.
A confissão de Saul é chocante de tão direta. Ele não tenta dar desculpas, não tenta se justificar, é um reconhecimento total, completo da própria culpa e da superioridade moral de Davi. Que momento incrível! Saul não só confessa o seu erro, mas ele também reconhece como uma profecia o destino de Davi. O caçador admite que a sua presa é, na verdade, o verdadeiro rei. A história termina com um acordo e uma despedida. Saul vai para casa, aparentemente arrependido, mas o último ponto ali é crucial. Davi não vai com ele. Ele e seus homens voltam para a segurança da fortaleza. Isso mostra uma prudência notável. Quer dizer, ele ouviu o pedido de desculpas, mas não baixou a guarda. E essa é a grande sabedoria que essa história antiga nos deixa. A atitude de Davi nos leva a refletir sobre um dilema humano que nunca envelhece, nos fazendo pensar nessa dança complexa entre perdão, justiça e a prudência que a gente precisa ter para se proteger.